Queremos saudar a todos os presentes, conectados conosco, com a paz do Senhor Jesus. Convidar aqueles que puderem, nos colocarmos de pé, alguns instantes. Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 14, tema da escola bíblica, a partir do versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 14, possivelmente deverá ser projetado também para aqueles que quiserem ler pela projeção. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Podemos sentar, amados. O Senhor revelou que um dos propósitos, através da palavra nesta noite, é um propósito de restauração de vidas que entraram aqui nesta noite. Uma restauração espiritual. A parábola que lemos foi bem explicada hoje na escola bíblica, e o pastor Gedeuti frisou várias vezes que a parábola não era para o mundo, era para a igreja. Por quê? Diferente da nossa sociedade atual, naquele tempo, lá em Israel, quando você preparava uma ceia, um jantar, um banquete, uma festa, como é que era o processo? Você não tinha WhatsApp, não tinha correio. Então, o pai de família, o dono do banquete, ele tinha o seu servo de confiança. É importante entender isso, para entender por que a parábola é para a igreja. Ele então enviava o seu servo de confiança, fazia uma lista de convidados, e aquele servo de confiança ia na casa do João, na casa de Anderson. Um exemplo só. O meu senhor vai dar um banquete. Você está convidado. Você confirma a presença? Confirmo. Não confirmo. Não posso ir. Marcava só o dia. Não se marcava a hora. O pai de família, o dono do banquete, para preparar alimento suficiente, ele precisava saber quantos convidados aceitaram o convite. Quando o banquete ficava pronto, no dia do banquete, ele enviava o servo de novo
para os convidados que já tinham aceitado o convite. E aquele servo de confiança ia e confirmava com os convidados: o banquete é hoje. Pode se preparar e ir, porque o banquete está pronto. Por isso ele ficou indignado, diz o texto aqui, porque o seu servo foi confirmar o horário do banquete e aqueles que já tinham aceitado o convite começaram a se dar desculpas. Está projetado aí no seio o processo da rejeição. Então, primeiro diz que comprei um campo, importa ver. Ele mudou os planos na última hora. Ele já tinha confirmado. Irmãos, estão entendendo? Está dando para entender, Louvate? Aqueles convidados já tinham confirmado que iam. O pai preparou tudo para esperá-los. Fez com todo carinho, com todo zelo, preparou o banquete. Eu comprei um campo, preciso ver o campo. Foi na casa do outro, eu comprei 5 juntas de bois, preciso experimentar. É o processo da rejeição. Foi na casa do outro, eu casei, não posso ir. Esse é o processo da rejeição. O homem primeiro vê alguma coisa que o atrai, que ele começa a dar mais valor do que o convite do pai. Então depois ele vai experimentar aquilo, e depois ele se une de vez com aquilo. É o processo da rejeição ao convite do pai. Por isso que a parábola não é para o mundo, é para a igreja. Aqueles que um dia o Espírito Santo bateu na porta 10 anos atrás, 5 anos, 2 anos, 5 meses, e falou assim: o pai te chama, o pai está te chamando para o banquete, você vai? Vou. Agora chegou a hora da festa, chegou a hora do banquete, chegou a hora do arrebatamento. O Espírito Santo vai de novo no meu coração, no coração de 10 anos, 50, 20, 2 meses, 5 meses, e fala: a festa chegou a hora, não posso ir. Eu vi algo mais interessante do que o banquete do pai. Não só vi, experimentei e gostei. E já me casei, já me uni. Então diz que eu não posso ir. O pai ficou indignado. Falou com seu servo de confiança. E se os irmãos estão entendendo a linguagem da mensagem aqui, muitos alcançaram aqui o projeto da salvação. O pai, o servo de confiança, o banquete. Chamou o servo de confiança e falou o seguinte: sai pelas ruas e valados, chama os pobres, chama os cegos, os aleijados e os mancos. Aí vamos parar aqui. Vamos agora avaliar, sem nenhuma, como é que eu vou dizer, sem nenhuma discriminação. É o lado espiritual primeiro, mas vamos falar aqui humanamente, na escala de valores, na escala humana, da sociedade. Quem ia convidar pobre, aleijado, manco e cego? Na escala de valores humanos, eles estavam numa escala inferior. Mas, diz a Bíblia, que Deus não faz acepção de pessoas. Na escala da sociedade da época e da nossa também, esse pessoal aqui, essa turma aqui, esses 4 adjetivados aqui, estavam numa escala inferior. Mas quando eles aceitaram o convite, eles passaram para a escala do céu.
Para Deus, eles não eram mais fracassados, porque eles escolheram o melhor, que foi o convite do Pai. Mas, se nós observarmos bem, por que o Pai falou assim, chama os pobres? Por quê? Ele vai chamar 4 novos tipos de convidados: os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Mas por que, Lovate? Não é por acaso, não. Tudo é profético. O primeiro falou assim, comprei um campo, tem que ver. O segundo falou, comprei 5 juntas de boi, tem que experimentar. Então não era pobre. Nenhum desses que rejeitou o convite era pobre, era rico. Aí o Senhor falou assim, o pai de família, como ele é gracioso, como ele mostra a graça dele, o amor dele, chama os pobres. Está dando para entender? Chama os pobres. Os ricos. Eu não estou falando aqui, irmãos, no aspecto material, não. Estou falando no aspecto espiritual. Chama os cegos. Porque o cego não tem condição de ver. O outro disse que não podia vir porque comprou o campo e queria ver. Mas o cego não enxerga, então chama o cego. O outro falou que não podia ir porque casou. Então chama os aleijados e mancos, porque naquela época aleijado e manco dificilmente casava. Então esses que são os fracassados, agora eu vou fazer deles novas criaturas. Por isso que o Pai escalou. Pobre, chama os pobres, chama os mancos, os aleijados e os cegos, se opondo. Esses convidados com esses adjetivos se opunham àqueles que rejeitaram. E o banquete da salvação é para estes convidados. O banquete da salvação é para os pobres. O banquete da salvação é para os aleijados. O banquete da salvação é para os mancos. O banquete da salvação é para os cegos. Não é por acaso que foi 4 novos convidados, não, porque o Evangelho faz isto. O Evangelho é para o pobre, o Evangelho é para o aleijado, o Evangelho é para o manco, o Evangelho é para o cego. Sabe por quê? Porque o banquete da salvação vão com relação aos pobres. Você é pobre espiritualmente? Você reconhece a sua pobreza espiritual? Não reconhece? Não é para você o banquete. Reconheço, pastor. Reconheço que eu não tenho as riquezas dos valores da salvação. Eu reconheço que eu não tenho as riquezas, a pérola de grande valor. Eu reconheço, é para você. O banquete é para você. Quando você aceita o convite do Pai, para o Pai você não é mais pobre, porque Ele vai te enriquecer agora com os valores da salvação. Você é um aleijado espiritualmente, é espiritual que eu estou falando. Você é um aleijado. Você, para vir para a igreja, alguém tem que te carregar, às vezes te forçar, negociar com você, trocar favores. Mas se você aceitar o convite do Pai, a salvação tem poder para restaurar, para restabelecer a musculatura espiritual do homem e dizer ao aleijado: levanta, toma a tua cama e anda. Salvação tem poder para isso. Não é pastor que tem, não, é a salvação. Você é manco espiritualmente, você é um manco espiritualmente. Você não consegue ter um caminhar reto.
O mundo te atrai. Você uma hora está com o pé na igreja, outra hora com o pé no mundo. Uma hora você está com o pé dentro de casa e com o pé na casa da outra. Você é manco. O evangelho calça o homem com os calçados do evangelho da paz. Ele nunca mais manca, ele caminha em retidão na presença do Senhor. Não foi por acaso que o Pai citou: chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, porque a salvação tem poder para transformar todos esses novos convidados. Chama os cegos, porque a salvação resgata, a salvação cura o homem da cegueira espiritual. A luz da salvação faz cair dos olhos do homem as escamas que o impedem de enxergar o caminho. Meus irmãos, a mensagem da parábola se aplica a todos nós hoje aqui. Sabe por quê? O Pai continua dizendo: vinde, porque já está tudo preparado e ainda há lugar. O convite não é para o mundo, não. A parábola é para a igreja séria. O banquete está na mesa, o convite é gratuito e todos nós estamos convidados. A forma de vida que a Bíblia chama de salvação não é um tédio. A forma de vida que a Bíblia chama de salvação não é um funeral. A forma de vida que a Bíblia chama de salvação é um banquete, é uma festa, é dons espirituais, é batismo com o Espírito Santo, é cântico espiritual, é libertação, é consolo, é esperança, é alegria, sem depender de comprimido, nem de fumaça, nem de pó, nem de copo. É a alegria que vem do céu, é a alegria do Espírito Santo, é a alegria que transforma, é a alegria que muda, é a alegria que salva. Venho como eu sou, eu venho como eu sou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como eu sou, eu nada posso merecer, talvez me prestes a morrer, oh não me deixes perecer, aceita um pecador. Eu venho como eu sou, eu venho como eu sou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como eu sou. Vamos terminar a mensagem. Onde está a Trindade na mensagem? Porque todo o projeto da salvação, a Trindade está presente. Se não estiver, não é projeto de salvação. Onde está a Trindade? Se perguntar a qualquer criança aqui de Castanheira, intermediária, adolescente, ele sabe responder. Onde está o pai? Hein? O pai de família, o dono da festa. Onde está o Espírito Santo? O servo de confiança. Mas agora a grande pergunta, a maravilhosa pergunta, a extraordinária pergunta: onde está Jesus? A resposta está aí. Onde está Jesus? No banquete. Por quê? Por quê? Por que Jesus é o banquete? Porque Ele é o pão da vida. Naquela época, a festa era pão, água, vinho e o cordeiro assado. Onde está Jesus? Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o vinho da salvação, Ele é o cordeiro assado no fogo, Ele é a palavra viva, Ele é a palavra de vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o projeto da salvação.
vinde que já está tudo preparado e ainda há lugar.